Olá, estudantes da rede. Olá, parceiro professor. Olá, parceira professora. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está nessa semana de aquecimento, a gente está nessa retomada. E é por isso que a gente está aproveitando para que nesse acolhimento não só sejam dadas as boas-vindas, mas que a gente possa também apresentar o novo ensino médio, falar desse compromisso que a gente tem num novo formato também, que são os itinerários formativos, e aproveitar aqui para trabalhar com vocês algumas sugestões de procedimentos, algumas sugestões metodológicas aonde professor e estudante podem aumentar não só o nível de interação, mas principalmente também desenvolver as habilidades e competências relacionadas à investigação científica, que tem tudo a ver com os itinerários formativos, e lá na soma a gente não só melhorar a eficiência desse trabalho, mas principalmente dar um sentido ainda mais profundo para que o estudante seja também parceiro da escola full time o tempo todo. Para trabalhar aqui comigo esse acolhimento, eu tenho super prazer. Não é só uma colega de trabalho, também é uma amiga. A gente sempre exerce o trabalho de forma colaborativa, uma grande profissional, uma grande professora. Seja muito bem-vinda, Priscila, a professora de Biologia. Você está bem, Pri? Opa, Alcides, muito obrigada, pelo convite. Olá, pessoal aí da segunda série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí de acolhimento, Então sejam aí todos bem-vindos, e um bom ano letivo para todo mundo. Como o professor aqui mesmo falou, a gente trabalha aqui de forma colaborativa, numa forma de parceria. Então a gente está aqui hoje justamente como uma forma de apoio, tanto para os alunos, tanto também para os professores. E eu tô aqui no chat acompanhando também as interações e a gente vai bater um papo, na verdade, hoje, É uma conversa onde a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito de como vai funcionar, então, essa questão aí dos aprofundamentos. Aliás, Alcides, o seu aprofundamento qual é? Então, Pri, eu estou trabalhando com dois. A gente vai trabalhar com cultura em movimento, tem uma pegada mais social. E a gente está trabalhando com outro também que busca a humanização dos números, O quem divide, multiplica. E foi muito legal você retomar essa conversa quando a gente falou de forma colaborativa, porque a gente quer estender esse modelo colaborativo com toda a rede. Ou seja, com os estudantes, mas não daqui para aí, mas de vocês para nós também. É por isso que é super importante, no decorrer desse ano, E a gente aqui está iniciando esse piloto nesse formato novo, que vocês façam a conexão conosco, que vocês ocupem esse espaço. Porque não só, como já tinha tradicionalmente o modelo do chat, que continua, do bate-papo, os alunos e professores também vão poder entrar online com vídeo e som e participar da nossa aula de uma forma onde a interatividade ela vai ganhar um aspecto estético e físico muito maior. Por isso que eu estou falando para se ocupar esse espaço. Pri, você que já trabalhou com alguns outros acolhimentos, qual foi a sua impressão quando rolou esse modelo de interação diferentão, onde o professor ou o aluninho coloca a carinha e a voz dele? O que você sentiu disso? Olha, muito bacana a sua pergunta, viu, Alcides? Eu dei alguns acolhimentos aí ontem, quando a gente falou um pouquinho a respeito da programação. E algumas pessoas, elas se sentiram num primeiro momento inibidas, viu? Em entrar com a gente ao vivo, mostrar o rostinho, E conversar com a gente ao vivo. Muitos preferiram ainda continuar no chat escrevendo, pra gente as suas perguntas, fazendo a interação, então, escrita. Mas a gente teve também algumas pessoas, alguns alunos que entraram com a gente, que bateram papo com a gente pelo vídeo. E eu achei muito legal essa interação, A gente se sente mais próximo
próximo dos alunos da rede, a gente se sente também mais próximo dos professores. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito legal e que vai vir, na verdade, para somar ainda mais ao nosso trabalho. E a gente está trabalhando aqui, trazendo a tecnologia como aliada. Perfeito, é isso no campo educativo, porque na época em que eu era estudante, Pri, parecia uma ficção você falar esse tipo de coisa. Parecia não, na realidade era uma ficção, né? E hoje, por causa das plataformas, por causa dos aplicativos, basta você ter uma ferramenta que não é muitas vezes tão sofisticada, basta você ter uma conexão de razoável qualidade e você já consegue, então, promover essa interação. E a gente está comentando isso porque a gente está na primeira semana. É isso aí. Né? A gente sempre tem algumas variáveis que a gente ainda tem que corrigir, a gente está acertando, mas uma delas que a gente já notou pela fala de outros colegas professores é quanto à conexão de quem está tentando falar com a gente. Exatamente. Né? Ela tem que ter um padrão uma certa qualidade regular, para que possibilite isso. Mas a gente sabe que a internet no Brasil ela se expandiu de uma forma fabulosa e hoje faz parte de uma ferramenta que não está mais a serviço apenas das elites, né? Uma pessoa um pouco mais comum, dentro de um cenário popular, já consegue, então, possibilidades nesse sentido e a gente quer que vocês trabalhem essa possibilidade. A Pri estava me perguntando sobre os aprofundamentos, etc. A gente não pode esquecer de alguns toques que eu acho importantes, Pri. Ano passado a gente já começou a fazer um pouco desse ensaio, um pouco desse piloto. A gente já começou a fazer isso no segundo semestre em relação ao primeiro ano médio, que Exatamente. hoje é o segundo. Você lembra dessa experiência na sua área? Sim, lembro sim, né? Tanto é que na área de ciências da natureza, né, eu junto com o Giba, né, junto também com os professores lá de química, a gente montou um planejamento integrado onde nós abordávamos a mesma temática, só que aí a gente até citava a aula do nosso colega durante as nossas aulas e aí a gente apresentava depois um outro ponto de vista em relação ao nosso conteúdo, à nossa disciplina. Então ela já trouxe consigo já esse panorama da interdisciplinaridade, foi isso? Já, exatamente, já trouxe. Lembro inclusive que a gente tinha um tema em comum que era energia. E aí, né, dentro da física, o Giba trabalhou bastante a questão de energia dentro da física. Eu trabalhei a questão de energia num parâmetro, numa visão, né, num olhar mais biológico, a respeito também de como nós temos diferentes tipos de energia que podem provocar alterações ambientais, né? Os professores de química também trabalharam uma questão da energia voltado também para a área de química, então a gente teve já esse momento de integração dentro da área lá de ciências da natureza na primeira série. Bacana. Da minha parte, eu queria até compartilhar aqui com vocês, no segundo semestre para o primeiro ensino médio, eu de repente descobri, e isso para mim foi bem legal, tá, gente? Estou aqui falando de uma forma bastante pessoal, que eu não estava mais montando uma aula só de história. Exatamente. Eu estava fazendo uma aula integrada aí com a sociologia, com a geografia e até com outras áreas de conhecimento que não fazem tradicionalmente parte do currículo, no caso a antropologia. E isso enriquece bastante, faz com que o aluno tenha uma amplidão muito maior, não veja o conhecimento de forma fragmentada, mas também me trouxe aqui a percepção que é sempre bom a gente também abordar. Toda mudança, toda transição, ela traz um pouco de insegurança. Toda mudança, toda transição, ela mexe na sua zona de conforto. Exatamente. Então, por mais que eu me sentisse seguro para trabalhar aquele material, para fazer aquele conteúdo, para ministrar e apresentar esse mesmo conteúdo, às vezes me batia essa coisa, poxa, mas isso é diferentão, etc. E a gente nota que muitas vezes, para subir um degrau, para trocar e elevar um patamar, a gente tem que fazer esse esforço, né? De sair de um lugar que é a zona de conforto e ir para um outro que demanda todo esse esforço que eu comentei. Claro que no começo isso não é algo muito fácil,
Mas quando você consegue atingir esse novo patamar e olhar para trás, você percebe, evidentemente, um ganho e algo que acrescentou no seu trabalho. E é sempre bom lembrar também que o fato da gente estar iniciando os itinerários formativos, os aprofundamentos, esse modelo que para muita gente é bastante diferentão, ele não precisa jogar fora tudo aquilo que a gente já traz como experiência, já traz como bagagem e tem dado muito certo. Hoje eu estava trocando uma ideia aqui com a Pri em off, lá na nossa salinha, onde a gente, o nosso laboratório de ideias. E a gente estava justamente dizendo isso. A gente preparando essas aulas para itinerário formativo, para os aprofundamentos, mas tanto eu quanto ela, a gente estava conversando que ninguém vai jogar fora conceitos. Exatamente. Que ninguém vai se desfazer das questões científicas, das questões conceituais, mantendo muitas vezes uma troca de ideia com o aluno, a chamada expositiva dialogada. Lembra do nosso papo, Pri? Não foi isso? Foi isso mesmo, né? Então, nas aulas de biologia também, né? E nos componentes também que a disciplina biologia vai interagir aí com vocês. Eu, por exemplo, vou estar no componente de zoonoses tropicais, que faz parte do aprofundamento meu papel no desenvolvimento sustentável. E também vou estar no componente do solo à célula. E aí, então, a gente realmente estava comentando a respeito disso, né? De que o conteúdo a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente, digamos assim. Mas ele está lá. Mas ele vai estar lá, ele vai estar presente. Inclusive, olha só, Alcides, já temos aqui algumas interações, né? Então, o pessoal aqui dando boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Isso aí, olha, o Matheus aí dando boa tarde, querido professor, olha só. Opa! Matheus é da onde? Se ele puder depois falar pra gente, sempre isso aí, bacana verdade. Dizer de qual instituição vocês falam, de qual cidade. Porque outro dia eu estava dando uma aula de história, no ano passado, já nesse formato novo, e eu estava falando da história social pegando a minha família, abordando a minha família, que são de imigrantes italianos. E, de repente, o pessoal que conversou comigo era de Araras, que era a mesma região da minha família. Aí, olha. Então, às vezes a gente pensa que é um detalhe, a pessoa não falar, e não, mas você vai avisanhando aí, e essa network, essa rede, Exato. ela vai abraçando de uma forma muito mais profunda tudo aquilo que está sendo trabalhado. Então, quando a galera interagir com a gente, diz o nominho, diz de onde está falando, né? Diz a cidade. Olha só, o Matheus colocou aqui que ele é de Sorocaba, e só falta colocar aí também a escola, né? Sorocaba, aqui pertinho. Pertinho. Aí também, olha só, o Roberto também dando oi pra gente, a Letícia, o Leonardo, o João Vitor, o José Felipe. E são todos alunos? Todos alunos. Muito bacana, né? Os alunos estão plugados aí. Aliás, eu até queria dizer para você, meu caro aluninho, minha cara aluninha, eu adoraria trabalhar dessa forma se eu estivesse no lugar de vocês. Que pena que na minha época nós não tínhamos ainda esse recurso, né? Fato, na minha época, mimeógrafo já era algo tecnológico, né? A gente estava muito distante de ter internet, de ter essas formas de interatividade, aonde uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa de onde estiver, basta a conexão, ela pode fazer a difusão. Eu acho isso muito interessante quando bem usado, que é a proposta que nós temos aqui. É isso aí. E aí o José Felipe colocou que ele é aqui da Escola Padre Anchieta, no Brás. Brás? Isso, no Brás. Eu gosto bastante do Brás. E aí ele fez uma pergunta relacionada, por exemplo, a quantas aulas teremos por dia no Centro de Mídias. Eu acredito que ainda a gente está na fase, né, de finalização da grade. Então, estamos terminando de elaborar isso. É isso mesmo. O que a gente sabe é que os aprofundamentos são divididos em última fase nas integradas, né? A gente vai ter integrada 1, integrada 2, dependendo a época. E cada integrada nós teremos, assim eu estou falando de uma forma genérica. Qual que é o nome dele mesmo? É o José Felipe. Então, José Felipe, a gente está falando de uma forma genérica. Cada integrada serão 10 aulas. É isso. 2 aulas onde a gente vai introduzir, falar do objeto de conhecimento. 4 aulas, em média,
A respeito do desenvolvimento. A respeito do desenvolvimento, que é a metodologia, a mão da massa, como que vocês vão proceder tudo isso. E depois nós vamos finalizar os encontros falando de como o professor e os alunos vão aferir o aprendizado, algo mais ou menos que a gente pode aqui chamar de avaliação. Como que vai ser apresentado e avaliado. Mas é difícil bater exatamente o martelo agora por algumas coisas. Porque cada aprofundamento tem, às vezes, uma pegada de aula ou de tempo diferente. Por isso que eu estou te dando aqui um ponto de vista mais genérico. Para maiores detalhamentos, você tem que conversar diretamente com o professor do seu aprofundamento. É isso mesmo, né? Porque aí vai depender de cada componente, que nem você mesmo falou, vai depender de cada aprofundamento, mas a grade ainda está sendo finalizada, estamos terminando, né? O pessoal aí está terminando a montagem da grade e logo mais, né? Acredito que na própria escola vai ser, então, disponibilizado para vocês. E o tamanho dessa mudança é muito grande. Eu até tinha comentado aqui com os colegas que o que a gente está fazendo é relativamente histórico, porque da onde eu me conheço por gente até agora, eu nunca tinha visto, você me corrige se eu estiver errado, Pri, de repente você possa ter visto algo semelhante, mas eu nunca tinha visto uma mudança tão profunda e tão intensa. Sim. Você chegou a ver algo parecido com esse nível de mudança que a gente está tendo agora? Não, também é algo bem novo, né, que está surgindo aí na rede, então, né, vai ser algo novo para nós aqui como professores, vai ser algo novo também para os alunos, então, mas a gente vai, né, caminhando, a gente vai conseguindo construir, então, esse aprendizado e acompanhando esse novo sistema aí juntos. E é sempre bom lembrar que às vezes vale a pena a gente demorar um pouquinho mais para determinar alguns encaminhamentos dessa mudança, porque depois que ficar pronto já vai estar bem fundamentado. E outra, lembra que eu abri a aula falando de variáveis? Como isso é muito novo, a gente está num piloto ainda, algumas variáveis por si só vão acabar determinando algumas correções de rota. Então, por isso que, por enquanto, a gente só pode dar alguma informação um pouco mais genérica. Falando com os estudantes, inclusive, numa pegada agora sobre procedimentos, sobre aquilo que a gente vai sugerir. Vamos colocar um pouquinho lá na tela agora. Coloca na tela, bota no LED, eu gosto de falar assim, bota no LED, onde a gente vai apresentar o novo ensino médio. A gente traz aqui a possibilidade das metodologias ativas dentro dessa formatação do novo ensino médio. E elas serão marcadas principalmente como sugestão do material. Priscila, eu falei bem, né? Sugestão, não é isso? Sugestão, exatamente. A gente está ofertando isso, mas a gente não está, de forma alguma, se atrevendo na autonomia do professor. O professor é que vai decidir o que ele pode apreender e trabalhar dessas sugestões. São elas: uma roda de conversa, uma sala de aula invertida, a rotação por estações, a aprendizagem baseada em projetos. Inclusive, eu quero combinar uma coisa aqui com todo mundo que está no chat e está ligado aqui na gente, Pri. Eu vou apresentar esses modelos e aí lá no finalzinho a gente chama uma interação, mas aquela interação já com a possibilidade de ter o rostinho e a voz do estudante. Combinadíssimo. E você que está me vendo agora, aguarde esse momento e eu estou te convidando. Na hora que eu chamar, faça aí o percurso, né? Tem aquele bonequinho branco que isso, vai aparecer o bonequinho branco, é só clicar no bonequinho branco, aí o bonequinho branco vai ficar azul, e aí é só você, então, permitir a saída de imagem, de som, e aí esperar que o pessoal aqui do estúdio vai liberar, então, a sua entrada. Isso, vamos voltar para o LED agora, para a gente falar a roda de conversa. A roda de conversa é algo que é extremamente bacana porque é muito descontraído, né? Estudante, o jovem em geral, ele precisa falar. Ele tem que ser ouvido. Ele, mais do que nunca, deve ocupar o espaço do saber e ser o protagonista. A roda de conversa, então, você transforma. Lembra aquilo que eu te falei, da gente trabalhar com compartilhamento, né? A gente, nessa roda de conversa, naturalmente, surge e
o estudante, ao expressar a sua ideia, simultaneamente ele está trabalhando os conteúdos, o professor está observando como orientador qual o encaminhamento que aquilo está sendo tomado. E acontece algo, Priscila, que eu acho que você já deve ter passado por essa experiência. Você prevê algo e, de repente, aquilo fica infinitamente mais enriquecido pela qualidade da interação que os estudantes fazem numa roda de conversa. Você já teve essa experiência? Já tive bastante essa experiência, porque a roda de conversa nada mais é do que um compartilhamento, né? A gente está compartilhando, então, ideias, a gente está compartilhando, muitas vezes na biologia a gente está compartilhando hipóteses, teorias, então a aula fica muito mais enriquecedora, né? Bacana. Lá no LED agora a gente está vendo a sala de aula invertida, que busca incentivar o protagonismo do estudante. Através dessa metodologia, o aluno passa a estudar previamente a aula presencial, o conteúdo, de maneira que o espaço em sala de aula seja utilizado para discutir e praticar o aprendizado. Sabe o que é mais curioso? A gente está falando em sala de aula invertida e muita gente talvez imagine que isso seja algo muito novo. Mas você sabia que na Idade Média se dava aula assim? Olha só, muito boa essa informação. Na Idade Média, os mestres, eles sugeriam que os alunos fossem para as bibliotecas, se apropriassem de determinado conteúdo e depois, quando a aula era feita, né, ela era feita naquele formato que a gente vê nas grandes universidades, onde o professor fica numa espécie de anfiteatro. Sei. Uhum. E ali os estudantes começavam a discutir o que eles tinham aprendido, o que eles tinham sentido, o que aquilo tinha inspirado, o que aquilo tinha despertado. E o professor só ficava pilhando o debate e fazendo determinadas correções de rota. O professor ele fica só na mediação, né? Como um orientador, um facilitador do debate, no caso, e da discussão, né? Isso. Vamos voltar para o LED agora. A rotação por estações, nessa metodologia, a gente vai montar um circuito em sala de aula, possibilitando que os alunos acessem o conteúdo de diferentes maneiras. Para isso, os alunos são organizados em grupos e esses grupos devem se relacionar com as atividades para que experimentem as diferentes formas de aprender. Sabe aquela coisa de a gente vai trocando membros de grupo e um vai passando o que discutiu, vai compartilhando com o outro. Exatamente. E vai criando toda essa rede, só que não é mais essa rede remota, agora é uma rede presencial na construção desse conhecimento. E aí justamente em cada estação, né, podem ser utilizados diferentes metodologias. Pode ser um vídeo numa estação, numa outra estação pode ser, por exemplo, um texto para se discutir, bem lembrado. Né? Então, assim, são diferentes pode ser um meme. formas. Eles pode adoram ser um meme. Pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma charge, né? Pode ser um texto de divulgação científica, um pouco mais, assim, com uma questão, assim, de ortografia, uma gramática um pouco mais elaborada, digamos assim, né? Então, ao dizer tudo isso e trazer essas formas diferentes, sem querer, querendo, a gente também já está fomentando a interdisciplinaridade, porque outras áreas vão dialogar com isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Lá no LED, a gente está vendo agora a aprendizagem baseada em projetos. Nessa metodologia, consiste em apresentar aos alunos um problema ou uma questão que os desafia, para que eles desenvolvam um projeto ou um produto, através do desenvolvimento de competências, como trabalho em equipe, protagonismo e pensamento crítico. O método estimula que o aluno tenha um papel protagonista no desenvolvimento do seu aprendizado. Aqui é ir para a prática, né, Pri? É isso mesmo, né? Então, bastante, né? Se trabalha bastante a respeito do baseado em projetos, da aprendizagem baseado em projetos. Nas aulas de ciências, biologia, a gente trabalha bastante isso, né? Então, a gente tem aí, olha, algumas interações também, né? Eu vou daqui a pouco chamar. Lembra que a gente vai chamar? Opa! Então, nosso tempo tá acabando. A gente já chamou que era muito, então eu vou segurar essas interações aí, hein? Então, eu só queria ler uma última coisa aqui, bota no LED rapidinho, que refletir o papel do estudante protagonista e o que eles devem esperar das metodologias ativas. Vamos usar e abusar, explorar a capacidade que o estudante tem
em produzir conhecimento, junto ao aprendizado dos componentes integrados e durante as aulas. Agora a gente vai chamar, Pri. Opa, então olha, vocês que estão aí ansiosos pelas respostas das suas perguntas, entrem aí com a gente, né? Isso, cadê a vinhetinha? Vamos lá, vamos chamar. A gente está aqui. Eu queria ser aquele bonequinho branco. Eu queria ser aquele bonequinho branco. Para alguém te apertar. Para eu ficar azulzão logo. Para ficar azul, né? É. E de repente conseguir colocar alguém online. Olha só, acho que o pessoal... Lendo, enquanto o pessoal está tentando, vai lendo aqui para nós, Pri. Opa, peraí. Parece que alguém entrou. Alguém conseguiu? Alguém entrou, olha Opa, só. Seja bem-vindo. Com quem falamos? Olá, gente. É o João, pelo jeito? João? Sim, sou eu, João. Opa, João, você está falando de onde? Qual que é a escola? Eu sou aqui em São Paulo. Eu estudo Tá, ele está aqui em São Paulo, então, né? E aí, João, qual que é a sua pergunta? Fala aí para nós. O áudio tá um pouco baixinho, né? Se você puder falar bem alto, nos ajuda, porque o áudio tá baixinho. Olha, eu entendi Melhorou. o que vocês estão falando e vocês vão ficar fazendo ligação direta. O que ele comentou? Não entendi. Se você puder... Opa! Olha, que eu tô falando assim. Como a gente vai ficar fazendo ligação como? Por quê? Escreve no chat que a gente não tá conseguindo. No chat, porque tá picando o som e aí a gente entende o início da frase, mas não consegue entender o fim dela. Bom, enquanto então o João tá escrevendo para nós, né? Então, aí a gente tem alguns alunos perguntando a respeito, por exemplo, das aulas online, né? Se vai ter aulas online ou presencial, se vai ter os dois, as questões das tarefas. Então, a gente tem muita pergunta interessante, mas como o nosso tempo esgotou e a gente trabalha simultâneo com a TV Cultura e Educação, a gente tem que parar por aqui. Mas a gente não vai jogar fora essas questões, não. Vamos não. Elas serão todas respondidas, a gente entra em contato com vocês e a gente volta a falar sobre isso. Num próximo encontro, de qualquer forma, vocês são convidados novamente a interagir com essas questões. Obrigado, Pri, pela presença. Imagina, obrigado você, Alcides, pelo convite. Valeu, galera. Tô fechado com vocês, tamo junto. Tchau, beijo. Até mais, pessoal.